Então, estão vendo minha tela toda? Sim. Sim. Então, vocês devem estar me perguntando por que falar tanto de medicina da dança, né? Principalmente os residentes, os que não estão me conhecendo, mas a questão é que a medicina da dança é tradicionalmente conhecida, por incrível que pareça, como o parente pobre da medicina do esporte. E eu acho que a gente precisa mudar esse conceito de medicina da dança como uma situação à parte da medicina do esporte. Muito pelo contrário, esses bailarinos precisam muito da gente, precisam muito que a gente esteja ao lado deles, formando uma equipe transdisciplinar que ajude a melhorar a saúde deles e ajude a melhorar a performance. E isso muitas vezes acontece porque os bailarinos e dançarinos vão ser considerados como artistas e, na verdade, eles são grandes atletas performáticos, como a gente vai dar uma olhada. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho desse vídeo para vocês perceberem e avaliarem o tipo de exercício que é feito numa apresentação de dança. Só um minutinho. Estão vendo? Sim. Então, prestem atenção no tipo de exercício, se é aeróbio ou anaeróbio, o tipo de atributo que essa bailarina precisa ter para fazer essa performance como Carmen. Agora, vejam esse outro tipo de exercício que também é a dança. Só um minuto. Esse é Júnior Portugal, que está indo representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris.
Então, o que é importante a gente estar vendo nisso aí é que eles realmente são atletas, eles precisam de um acompanhamento em termos de avaliação de gasto energético, de demanda energética, uma avaliação transdisciplinar para que eles consigam, por exemplo, nesse caso do breaking, representar bem o Brasil nas Olimpíadas de 2024. E nós, enquanto médicos do esporte, psicólogo, nutricionista do esporte, precisamos olhar para esses grandes atletas. E isso é o que o Royal Ballet de Londres está fazendo, né? Lá tem uma equipe transdisciplinar, e o The Guardian, que é um grande jornal inglês, com essa manchete, que se chama Levantando a Barra, como a ciência está salvando os dançarinos de balé, mostra exatamente isso, como é que todo o aparato que é utilizado, por exemplo, para uma grande liga, né, de um grande clube, pode ser usado também na dança para a avaliação desses indivíduos e a criação de estratégias de melhora de performance e de saúde. O consumo, se vocês forem relembrar desses 2 vídeos que eu passei, existem muitos exercícios que demandam um metabolismo anaeróbio. Na verdade, os bailarinos e dançarinos, eles não têm um consumo de oxigênio muito elevado. A VO2 deles é muitas vezes semelhante a VO2 da população normal, porque eles não trabalham muito a resistência aeróbia. Isso é bem notório quando a gente compara o consumo de O2 deles com o consumo dos grandes corredores, por exemplo, que tem um consumo em torno de 50 a 60 ml. Mas esse VO2 também vai depender muito do sexo, do estilo de dança, do nível de habilidade técnica e do biotipo daquele bailarino. E também vai depender do tipo de atividade que ele está se propondo a fazer naquele momento, ou seja, se é um ensaio, se é uma aula, se é a própria apresentação. Então, a gente vai ver um pouquinho. Por exemplo, a depender do nível de performance que esse indivíduo tem, se ele é um profissional de balé, ele tem um consumo de O2 em torno de 42, de dança contemporânea já a nível de 49, porque eles trabalham muito com o chão e com a mudança dos vários níveis de exercício, ou seja, eles estarem num plano mais alto, médio ou inferior. Os estudantes de dança contemporânea já têm um consumo abaixo de 40, as dançarinas de jazz um pouco mais, e os homens, mostrando a diferença entre homens e mulheres, têm, logicamente, um consumo de O2 mais alto. Outras danças também, inclusive as danças latinas, elas terminam tendo, principalmente quando você tem o dance sport, que é quando você tem competições de dança, esses consumos de oxigênio terminam sendo mais altos. E isso precisa ser levado em conta quando se vai avaliar a disponibilidade energética desses indivíduos e saber até que ponto eles estão em risco de REDS. Também muda a depender do papel que está sendo exercido em uma determinada coreografia. Então, as solistas, elas têm um exercício muito mais anaeróbio, elas têm um consumo de O2 em torno de 40, enquanto as solistas que participam do corpo de baile passam a ter um exercício mais prolongado e, consequentemente, trabalham um pouco mais o lado aeróbio e conseguem um consumo de O2 um pouco maior.
Então, a demanda energética desses indivíduos, desses dançarinos, eu vou falar principalmente dos bailarinos, não é muito alta, né? Então, vejam que numa aula de balé, eles gastam em torno de 200 a 300 calorias, e na dança contemporânea um pouco mais, no ensaio bem menos, até porque há muitas paradas para se avaliar e se montar a coreografia, e na apresentação, essa demanda energética é muito mais alta. Então, o bailarino precisa ser preparado para atender a essa demanda energética, que é praticamente o dobro da que ele gasta durante uma aula de dança. E é por isso que muitas vezes tem se instituído alguns treinamentos que são chamados de treinamentos suplementares. Ou seja, esses bailarinos, além das aulas de dança, se empenham em treinamentos aeróbios, às vezes como corrida, por exemplo, para eles conseguirem ter resistência na hora de uma apresentação. Aqui é uma grande revisão sistemática, é uma revisão de 22 artigos, na verdade, tinha muito mais do que isso, tinha em torno de uns, eu acho que, se eu não me engano, uns 400 trabalhos, mas desses 400 trabalhos só foram selecionados 22, então vocês vejam como há uma demanda importante em termos de pesquisa na área de medicina da dança, e pesquisa bem feita na área de medicina da dança. E aqui a gente vê, a depender do papel que o indivíduo, que o bailarino assume na coreografia, em termos de matches, como é a disposição da dança. Então, na maior parte do tempo, eles utilizam, eles exercem atividades em torno de, no máximo, 3 matches. O que é que eu quero estar mostrando para vocês com isso? É que esses indivíduos, na verdade, fazem uma atividade que é bem intensa, mas que não gera um gasto energético muito alto. Esse outro trabalho termina mostrando também qual é a disposição dessa demanda energética a depender do mês, porque, a depender do mês, esses indivíduos são submetidos a aulas e ensaios, ou então a aulas e apresentações. Então, com isso, há também uma demanda energética diferente, mas sempre um número de horas semanais muito semelhante, em torno de 30 horas semanais, né? Então, eles têm uma atividade que não é muito aeróbia, é muito mais anaeróbia, com exercícios resistidos, exercícios de moderada a alta intensidade, que não geram um gasto energético muito alto, mas uma duração desses exercícios bem elevada ao decorrer do dia. Então, pensem que, sendo 30 horas semanais de segunda a sexta-feira, eles trabalham em torno de 6 horas diárias. E quando a gente vai vendo esses trabalhos, o relato dos bailarinos é que eles não têm muito tempo para comer, e, além disso, eles têm que gastar pouco relativamente, mas consumir poucos alimentos para conseguir manter o biotipo exigido, especialmente no balé. Então, vocês vejam que é uma grande batalha entre a necessidade de energia e a quantidade que eles devem consumir para conseguir manter um corpo que seja forte, mas que seja longilíneo e mostre agilidade e flexibilidade na hora da performance. Então, há uma grande diferença entre esse atleta performático, ao qual é exigida uma demanda técnica muito grande, e um corredor ou um outro tipo de atleta. Então, na hora que a gente tem um corredor, por exemplo, por mais técnico que ele precise ser, ele não precisa se preocupar tanto
com o tipo de movimento que ele está exercendo. O bailarino, ele, além de ter a resistência, tanto aeróbia quanto a força, ele precisa também conseguir uma eficiência energética. Ele precisa fazer com que aquilo que ele consumiu seja suficiente para gerar a performance que ele, ao qual ele é exigido durante a apresentação. E eu trago, portanto, esse gráfico que foi feito pela Associação Britânica de Medicina Esportiva, que mostra o que é o bom e o que é ruim nessa situação, né? Então, na hora que a gente tem um consumo energético adequado, e que permite, então, esse indivíduo alcançar a performance física que ele precisa, ele tem também alimentação suficiente para manter o básico em termos de sistemas energéticos para manter o organismo. Quando ele ingere uma quantidade insuficiente, essa demanda energética e a demanda para a realização de processos básicos do organismo não se faz e há uma redução, então, da performance. E quando esse indivíduo se submete a um treinamento excessivamente forte, ele usa essa energia para a performance durante o treinamento, mas ele tem uma queda na quantidade de energia para os processos básicos, os processos vitais. Então, estudos terminam mostrando que durante os dias da semana, esses indivíduos passam a ter um déficit calórico em termos de 400 calorias ao dia. Então, vocês imaginem eles viverem no dia a dia com um balanço calórico negativo de 400 calorias diárias para se apresentar. E nesse trabalho se vê que 44% apresentavam um quadro de deficiência energética. Vamos ver o que acontece na deficiência energética em termos endócrinos. Então, na hora que a gente tem fatores estressantes, ou seja, a redução do sono, o aumento de todos os fatores estressantes, inclusive os fatores emocionais, e uma redução na glicemia por conta dessa deficiência energética, o hipotálamo gera uma redução no TRH, que, consequentemente, gera redução de TSH, de T3 e de T4, e também uma diminuição da conversão de T4 para T3, e, consequentemente, uma queda do metabolismo basal. Além disso, há uma redução do GNRH, devida, inclusive, ao aumento do CRH, e, com isso, há uma redução do FSH e do LH, da testosterona, do estrógeno, e também uma redução da aromatização, que gera uma piora na redução do estrógeno e, consequentemente, um desgaste da densidade óssea. O ACTH elevado por conta do CRH vai gerar o aumento do cortisol e, consequentemente, uma redução da imunidade. Além disso, termina acontecendo uma redução do GH, que, como nós vamos ver, vai alterar a composição corporal, e, perifericamente, o aumento do glucagon e a redução da insulina por conta da deficiência energética termina gerando uma lipólise, uma redução da produção de leptina e, consequentemente, também uma ação a nível de hipotálamo, assim como uma redução de insulina. Ou seja, a gente começa a ter um ambiente catabólico na RETS que não gera
ou melhor, perpetua essa deficiência energética. O eixo GH e GF1 está completamente distorcido na REDS, né? Então, existe uma elevação do GH, inclusive depois de se suplementar alguns... Só um minutinho. Depois de se suplementar um pouco de carboidrato ou de proteína, mas concomitantemente não ocorre um aumento de IGF-1. E é exatamente o IGF-1, que é o mediador da ação do GH, que é responsável pela produção de miofibrilas. Então, o que se sabe é que esses bailarinos, muitas vezes, quando eles estão em um déficit energético, que é aqui representado por ED, eles terminam tendo uma redução na produção de miofibrilas. Então, com isso, acaba ocorrendo uma redução do IMC. Então, aquelas bailarinas têm um IMC baixo, mas nem sempre esse IMC baixo está significando uma massa gorda baixa. Pode ser que esse IMC baixo esteja mostrando uma queda de massa muscular. Então, esses dados levaram a, por exemplo, a equipe do Royal Ballet, em Londres, a incorporar aulas de musculação e de pilates dentro do treinamento. Né? Como eu já falei com vocês, começa a haver um treinamento suplementar para conseguir ajudar nesse ganho de massa corporal, logicamente associado a uma nutrição adequada. Então, o que a gente vê é que, inicialmente, ocorre um quadro, falando de mulheres da tríade da mulher atleta, né, com um espectro que varia da normalidade a casos graves de osteoporose e nas nossas bailarinas jovens de baixa massa óssea, anemia, a amenorreia hipotalâmica funcional, que é aquela amenorreia lá central a nível de hipotálamo, gerada pela deficiência energética, e, logicamente, a baixa disponibilidade energética, que é intencional ou não, associada ou não a distúrbios alimentares. O nosso papel é exatamente impedir que essas bailarinas cheguem a esse ponto, porque quando elas estão nesse ponto, elas já passam, na verdade, a ter um comprometimento geral da doença, né, da saúde. Né? Não apenas com alterações na menstruação e na densidade óssea, mas alterações no metabolismo, no quadro hematológico, como a gente vai ver, na questão de crescimento. Então, algumas pré-profissionais e crianças terminam tendo retardo puberal, no quadro emocional, cardiovascular, e eu quero ressaltar aqui o quadro imunológico, que gera, muitas vezes, um aumento da interleucina, que terá uma ação interessante e importante, como a gente vai ver a seguir. Além disso, com a piora ainda da saúde, termina havendo uma redução na performance. Então, uma queda na resposta ao treinamento, um aumento do risco do risco de lesões, um quadro importante de dismenorreia ou de irritabilidade, de depressão, e que muitas vezes são os principais sinais para a gente saber que o que está acontecendo, na verdade, é uma alteração menstrual ou uma baixa de massa óssea. Então, é extremamente importante valorizar um quadro de depressão, de irritabilidade, de redução de concentração, de coordenação desses bailarinos, para que a gente consiga entender que há alguma alteração, na verdade, em termos de disponibilidade energética.
Existe, na verdade, um crescente. Eu estou trazendo isso de uma palestra, na verdade, que foi feita por um diretor clínico, também do Royal Ballet, e nesse gráfico eu achei muito interessante, porque ele mostra que, olha, inicialmente ocorre uma redução do turnover ósseo, com uma redução de formação e um aumento de reabsorção óssea, um aumento de cortisol, queda de leptina, IGF-1 e T3, depois uma alteração em nível de GNRH. Então, prestem atenção que isso aqui, muitas vezes, a gente não flagra. A gente só vai checar e ver muito quando a gente chega nessa última fase, nessa penúltima fase, em que a gente tem realmente uma redução dos esteroides e, consequentemente, um quadro de irregularidade menstrual. E no meio disso aqui, já há uma queda na quantidade de massa magra e de massa gorda, e, por fim, até um aumento de massa gorda, um aumento relativo de massa gorda, e uma queda real na densidade mineral óssea, né? Então, a nossa grande função é não deixar o bailarino chegar a esse ponto. E lembrar que o REDS não acontece apenas nos dançarinos profissionais, mas nos aprendizes também. Ele é um diagnóstico de exclusão, então há necessidade de um exame físico, de uma avaliação completa para se evitar e se deixar passar algum quadro. Eu não sei se algum dos residentes se lembra de uma bailarina, eu tenho a impressão que foi o Matheus que acompanhou essa bailarina, e que era uma bailarina que a gente descobriu que, na verdade, tinha um hipotireoidismo primário, e, além disso, tinha uma indisponibilidade energética, né? Então, é importante... Eu lembro, Lembra, né? Então, foi um caso interessante. Crise de pânico, né? Muito legal. E mostrar e checar que, vejam só, a ruptura do equilíbrio endócrino, ela ocorre quando a disponibilidade está abaixo de 30, mas abaixo de 45, a gente já tem várias alterações que podem dar sinais para a gente. Então, a fadiga, o baixo desempenho, os problemas psicológicos, ao invés das lesões, precisam ser os nossos pontos de atenção para esses indivíduos. Então, a função da gente é procurar fazer uma integração entre o bailarino e o coreógrafo. Vocês sabem que eu estou enfrentando várias dificuldades e barreiras com os coreógrafos, porque eles não querem encaminhar os bailarinos para a gente. Então, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, falando com os bailarinos para conseguir levá-los lá para o ambulatório, porque eles não querem que a gente altere o treinamento, que a gente fale da necessidade de treinamento suplementar, né? Eles não querem que a gente fale, por exemplo, da necessidade do repouso, o quanto é importante para esses indivíduos terem um repouso, né? E a parte também mais importante que a alimentação. Então, outro dia eu ouvi um relato de que em uma companhia, um dos treinadores fazia com que os bailarinos fizessem um trabalho com abdominais depois do almoço, exatamente para eles não se alimentarem bem e manterem um corpo ideal. Vamos começar, então, falando um pouquinho de como suprir essas deficiências. Eu vou abordar mais a deficiência de ferro e a deficiência de cálcio.
lembrando que para os bailarinos existe um questionário específico, que é de avaliação de REDS, lembrando que o ideal é se fazer realmente uma avaliação completa da necessidade e do valor calórico total, para que esses indivíduos tenham um nível de calorias, uma quantidade de calorias, uma quantidade ideal para fazer atividade física, mas eu quero ressaltar um pouquinho o papel do ferro e do cálcio para a performance de bailarinos. Então, na deficiência do ferro, a gente não tem apenas uma deficiência, o que já seria muito grave, na quantidade de oxigênio que vai ser liberado, né, para o trabalho muscular, mas há uma supressão do GH, do GF1, uma hipóxia que gera reabsorção óssea e uma queda da função tiroidiana, tudo isso gerando uma saúde óssea comprometida. Existe uma alteração da função reprodutiva, com uma dificuldade, inclusive, de fertilidade, um status energético pobre, também por conta de uma deficiência tiroidiana, de uma queda na disponibilidade do combustível, de um aumento do risco de undereating e também da energia. Né? Então, essa deficiência de ferro no bailarino, ela é muito mais abrangente e comprometedora do que a gente possa pensar. Na REDS, ou então não quando eles já estão num quadro mais grave, as alterações menstruais geralmente até diminuem essa deficiência de ferro, as alterações que eu digo em termos de amenorreia, oligomenorreia, que para quem não está habituado, a amenorreia é uma falta de menstruação por mais de 6 meses, e uma oligomenorreia é um número menor de ciclos menstruais durante o ano. Isso, de uma certa maneira, protege essas bailarinas contra a deficiência de ferro. Mas, por outro lado, isso termina representando uma redução de estrógeno, exatamente porque há a amenorreia hipotalâmica. Né? Então, a redução é lá de cima, então essa falta de estrógeno gera tudo isso. Então, vamos falar mais um pouquinho do ferro. E, para isso, eu usei essa revisão, que foi de 2022, específica para dançarinos de elite. As principais causas, como vocês podem imaginar, são a alimentação inadequada e as perdas menstruais. Então, existem mulheres que têm sangramentos importantes durante a performance, e existe também uma upregulation da epsidina. Então, eu vou lembrar um pouquinho o que é a epsidina e como é que ela é comprometida na dança. Então, a epsidina, ela essa estrutura, essa proteínazinha que se associa a essa outra estrutura que fica no enterócito, aquela célula, né, do intestino, ela se liga à ferroportina. Com isso, ela degrada, é como se ela rompesse a ferroportina, essa ferroportina, então, fica degradada, e aquele ferro que vem aqui na luz intestinal, que deveria ser associado a essa ferroportina, ele não é associado, ele não é transportado para o sangue. Então, pensem que aqui é o sangue, aqui é a luz intestinal, então esse ferro que deveria passar daqui para o sangue, ele não passa porque a epsidina bloqueia essa associação da ferroportina com o ferro. E essa epsidina, também no macrófago, exerce uma outra
influência. Existe o ferro que veio da decomposição e do catabolismo dos eritrócitos. Esse ferro passa a ser reutilizado quando ele é absorvido pela ferroportina. A epsidina impede, de novo, se ligando à ferroportina, que o ferro se ligue a essa ferroportina e seja utilizada para novas células vermelhas. Então, vocês vejam o quanto essa epsidina pode atrapalhar a utilização e a absorção desse ferro. E é exatamente na hora que você tem um quadro de falta, de indisponibilidade energética, em que você tem um aumento da interleucina, lembram que eu tinha falado sobre isso? Então, a infecção, a inflamação, o estresse, o overtraining gera esse aumento de interleucina, e esse aumento da interleucina vai gerar um aumento dessa epsidina e, consequentemente, atrapalhar a utilização do ferro que é consumido. Então, vejam que uma bailarina termina tendo uma pequena ingestão de ferro, principalmente aquelas que são vegetarianas ou veganas, a gente vai conversar um pouquinho. Elas têm perdas menstruais, perdas através de suor, e, além disso, elas têm uma ação exagerada, vamos dizer assim, da epsidina, atrapalhando essa absorção do ferro. Essa epsidina, vocês podem estar perguntando assim, mas para que existe essa epsidina se ela só faz atrapalhar? Mas, na verdade, o que acontece é que essa epsidina impede que a gente tenha um excesso de ferro no organismo, né? Então, ela é bloqueada nos quadros de anemia e de hipóxia, e ela é estimulada nos casos de excesso de ferro, para que não haja, por exemplo, um quadro de hemocromatose, e nos quadros de infecção. Vamos lembrar sobre os tipos de ferro, né? Então, a gente tem o ferro M, cuja fonte principal é a carne vermelha, e o não M, cuja fonte principal é o vegetal. A disponibilidade do M é maior, né? E não há interação desse ferro com fitatos, com taninos, com cálcio. Taninos existem em vários alimentos, e esse ferro não M, ele sofre essa interferência. Por que é importante a gente comentar isso? Porque aquelas bailarinas veganas e vegetarianas, muitas vezes, precisam de uma suplementação de ferro, ou precisam, mais do que qualquer outra bailarina, de uma orientação nutricional muito correta e muito eficaz para que elas realmente tenham uma reposição adequada de ferro. Existem vários estágios de deficiência. Então, no primeiro, a gente tem uma depleção de ferro, em que a hemoglobina está normal, mas começa a haver uma queda de ferritina e um aumento da saturação de transferrina, uma redução na eritropoiese, ou seja, se começa a não formar novas células, novas hemácias. Aqui a hemoglobina continua normal, mas a gente tem uma queda de ferritina e de saturação de transferrina, e a anemia propriamente dita, quando a gente já tem uma hemoglobina baixa, ferritina baixa e saturação de transferrina também é reduzida. Então, vamos lembrar que existem esses quadros, esses dois estágios iniciais de deficiência de ferro, em que a alteração é na ferritina e não na hemoglobina, mas são situações que já indicam uma supervisão correta, assertiva, em termos de alimentação e reposição alimentar, ou até mesmo farmacológica do ferro.
Algumas coisas são importantes, então, para se evitar, muitas vezes, os efeitos gastrointestinais da reposição de ferro. Então, se pensou, por exemplo, em se dividir a dose de ferro, quando era uma dose mais alta, era necessário, e se viu que isso atrapalhava, na verdade, a segunda tomada do ferro. Por quê? Porque se você der o ferro de manhã e der de tarde, essa dose da tarde ela não é tão bem absorvida, exatamente porque existe o ritmo circadiano da epsidina. Então, a epsidina é produzida em menor concentração pela manhã e é aumentada à tarde. Então, quando se divide a dose do ferro, se impede uma boa absorção, pelo menos relativamente, dessa segunda tomada do ferro. Então, muitas vezes é preferível se fazer um aumento gradual da dose. A administração em dias alternados é preferível do que se dividir essa dose, evitar o consumo daquelas substâncias que podem alterar a absorção dentro de 60 minutos da suplementação, usar pela manhã, de novo, por conta do ritmo circadiano, e com a vitamina C. O outro ponto que eu quero ressaltar é o cálcio, lembrando que é exatamente entre os 25 e os 30 anos, quando muitas vezes esses bailarinos chegam ao auge da carreira, em que ocorre o pico de massa óssea, e esse pico de massa óssea, vejam que principalmente após a menopausa nas mulheres, termina se reduzindo. Então, vocês imaginem se esse pico de massa óssea não é otimizado, e é muito comum essas bailarinas não terem um bom aporte de cálcio, né? Então, é importante que elas consumam em torno de 1.000 a 1.500 miligramas de cálcio, muitas vezes na forma de citrato, que apresenta melhor digestibilidade, melhor aceitação gástrica. E existem alguns trabalhos, isso não é um grande consenso na medicina da dança, mas existem trabalhos mostrando que a suplementação com a vitamina D pode melhorar a capacidade de salto e de força muscular. Então, é outro dado que é importante, especialmente naquelas bailarinas que têm uma deficiência real de vitamina D, porque elas são proibidas de tomar sol para que haja uma universidade de corpos numa determinada coreografia. Então, lembrem que existem coreografias como o Lago dos Cisnes, em que todas as bailarinas são muito magras e todas são brancas. Então, nesses casos, a vitamina D é completamente e definitivamente bem indicada para que elas não percam esse ganho de massa óssea, esse pico de massa óssea nessa idade. Por fim, eu quero deixar claro que muitas vezes a gente precisa não só mostrar a essas bailarinas o quanto é importante elas terem uma saúde, né? Mas muitas vezes, quando a gente fala com atleta, eles não lembram muito da saúde, mas eles têm um foco na performance. Então, essa é podemos dizer assim, uma campanha da Reds, mostrando que o combustível é muito importante para a performance, né? E o quanto o cuidado com o corpo é o cuidado ideal para que se consigam os papéis, né, nas grandes coreografias, né? Então, se fala em focar neles mesmos, ao invés de se comparar com outros indivíduos, com as outras pessoas, mas ter uma atenção voltada para si mesmo, utilizando a alimentação, respeitando a necessidade de uma alimentação correta, para que, através da educação, se consiga prevenir essas doenças e também aprender,
né, a se cuidar e a cuidar também da performance. Para quem estiver interessado, existe também uma grande instituição que se chama Dance UK, que é em Londres também, que é exatamente para uma equipe não só de médicos, mas uma equipe transdisciplinar que avalia o médico. Né? Na medicina da dança, não se fala só em medicina da dança, mas se fala em medicina e ciência da dança, exatamente para que haja uma ação integrada e transdisciplinar. Então, eu vou acabar aqui, e aí vamos abrir para discussões. Ótimo, André, parabéns aí. Uma revisão gigantesca e um tema bem interessante, né? Eu adoro. Acho que valeria a pena, talvez, a gente pensar, fazer um fluxograma de avaliação desse perfil de paciente, né? Desde os exames, a solicitar o que é devido, o que não é, né? Porque aí tu mostraste ali que tem várias alterações de mecanismos, né? Mas se dosa isso, não se dosa, quais os exames que deveriam fazer, meio aquele modelo que eu acho que é em inglês que tem de uma consulta rápida abordando todos os aspectos, né? Desde de história, os pontos principais, os exames complementares e a abordagem terapêutica. Acho que é legal, é bem prático. Eu atendi hoje uma paciente assim, uma nadadora de mar aberto e com perda óssea, né, alteração menstrual, e a menina já tem um padrão alimentar, assim, para manter um peso mais baixo, já meio problemático, né? Então ela já tem uma subanorexia ali, que não é bem velada, bem declarada, mas os casos estão aí, né? Homem, principalmente, eu acho que hoje, como tem essa vibe aí de ficar seco e musculoso e treinar todo dia, eles acabam fazendo também repercussão nisso, né? Não é um quadro muito definido. Interessante, é um tema bem interessante, bem atual. A gente viu no CIEX, né, aquele doutor de Portugal, lá, ele mostrou uma avaliação em militares, né, em mulheres militares, uma repercussão importante. Né? A Adriana quer falar. Oi, parabéns pelo tema, sabe que eu também amo esse tema, ficaria aqui a tarde inteira. Tenho várias considerações, mas eu acho que a gente conversa depois. O que me chamou a atenção, quando você falou da queda do estrogênio, eu não sei se tem algum artigo, mas eu sempre observei as minhas colegas, quando eu dançava, muitas apresentavam miomas e ovário policístico bem novas, e principalmente aquelas bailarinas que eram as primeiras bailarinas. Você leu alguma associação disso? Não, Adri, não li, não. Em relação, assim, pelo que eu estou entendendo do que você está querendo falar, é que talvez o ovário policístico desse uma vantagem para essas bailarinas. É isso que você está querendo falar? Não, eu imaginei que por toda pela REDS mesmo, né, tivesse alguma relação com o surgimento desses miomas e do ovário policístico. Que quando se fala da alteração do ferro, da alteração do estrogênio, aí eu fiquei pensando se tinha alguma relação. E aí eu fiquei lembrando que elas apresentavam, e muitas não queriam tratar, para não perder tempo de ensaio, para não ficar afastada, e conviviam com algumas dores por isso, tomavam analgésico para as dores, mas não tratavam. Então, no caso do ovário policístico, é mesmo muito comum, independente de serem bailarinas ou não. Eu não li nenhum artigo que relacionasse o ovário policístico com REDS,
né? Então, que chegasse a mostrar isso. Já vi algumas coisas, até assim, tentando checar se essas mulheres que tinham ovário policístico, elas teriam uma massa muscular melhor e aí teriam uma melhoria de performance. Então, isso é uma coisa muito discutível na literatura, como se elas fossem mais hiperandrogênicas, tivessem testosterona relativamente mais alta e, consequentemente, teriam uma melhor capacidade. Mas isso não é muito definido na literatura, sabe? Porque o nível de testosterona, mesmo nessas mulheres, não é extremamente elevado, não é um nível de testosterona que, por exemplo, a gente encontra no homem. Então, para você ter ideia, uma testosterona em torno de 60, de 70, e uma testosterona masculina é no mínimo acima de 150. Né? Então, não se vê isso muito na literatura. E, respondendo, eu não vi nenhuma relação entre REDS e o ovário policístico, assim, uma relação direta. Essas mulheres da REDS, elas têm realmente uma diminuição, elas podem ter até um padrão policístico, mas por conta de não ovularem por conta disso, né, da amenorreia hipotalâmica, mas elas não têm um quadro típico de síndrome de ovário policístico. Na verdade, a síndrome de ovário policístico tem vários subtipos, mas aquele tipo básico, com hiperandrogenismo, com características masculinizantes, vamos dizer assim, surtismo e tudo, não vi nenhuma relação. A Beth levantou o braço. Oi, Andréia. Boa tarde, gente. Na verdade, é só para lembrar, né, André? Assim, eu entrei na Unifesp mais ou menos em 2000, acho que foi quando né, você também estava aí, e a gente já falava, né, dessa história dessa amenorreia, que não entendia exatamente por que as bailarinas tinham todo esse problema, né? E hoje, assistindo, nossa, eu adorei a sua apresentação. Me fez lembrar que a Dolores, não sei se você vai lembrar, ela já falava isso, levou um grupo de bailarinas, né, para fazer densitometria lá com a gente. E, assim, é impressionante a composição. Elas têm realmente o MC baixo, mas quando você vai ver, assim, nos índices, né? Lógico que hoje a gente sabe muito mais a quantidade de massa magra e massa gorda, mas era justamente isso. A gente falava, meu Deus, tão magras, um MC, assim, às vezes baixíssimos, e tinha baixa massa magra, né? E eu fico me perguntando, a gente, agora a bola da vez que você levantou, foram as bailarinas, né? Mas a gente, às vezes, vê isso mesmo em quem pratica outros, né? Que você falou de dança, o consumo é muito, então, assim, eu acho que é um campo, assim, que ainda tem muita coisa para a gente explorar, e o Clayton aí falou, né, sugeriu isso, porque em São Paulo tem um grupo, né, de balé, né? Eu acho que é muito interessante mesmo, viu, André? Porque não é só... você apontou aí dois grandes problemas, né, que é a deficiência do ferro e do cálcio. Elas fazem fratura de estresse, chega para a gente lá com baixa massa óssea, elas começam a treinar muito nova, então todo aquele pico de massa óssea que você falou fica comprometido, porque a maioria já tem um hábito alimentar ruim e ainda de quebra não gosta da carne, então já tem anemia, aí vem as dietas né, das modas, tira o leite, aí faz o pico, tem a menorreia, não otimiza o pico do estradiol, não faz um pico, chega na fase adulta ali por volta de seus 20 e poucos anos, com a massa óssea aquém do potencial que essa pessoa ia ter, e passa assim ali os 5 anos ali de 20 a 25, que era para manter a massa óssea ou ganhando um pouco estável, elas estão muito abaixo. Aí, quando você pega elas lá no final, que ela tem essa carga toda, né? E sem falar na carga osteomuscular mesmo, que vem com lesões, com problemas osteoarticulares, chega lá para a gente, na perimenopausa, a massa óssea horrível, e você fala, meu Deus, como eu vou tratar? E sem falar quando vem mais jovem, na fase bem que eles estão na fase fértil, e você fica assim... Antigamente, a gente só tinha os bifosfonatos, né? O que eu faço com essa mulher? Eu dou bifosfonato, eu anabolizo esse osso, e a gente também, na literatura, não tem muito trabalho voltando isso. O que eu vou fazer para essa massa óssea tão baixa? Eu estou falando da massa óssea porque é da minha área mais que eu mexo, né? E, realmente, eu achei, nossa, eu fiquei apaixonada aí pela sua aula, viu? Obrigada pela oportunidade. Ai, que bom. Beth, em 2022, houve uma nova atualização de REDS, e o que se definiu é que essas mulheres precisam ser tratadas, inclusive, com TRH,
né? Quer dizer, na verdade, o anticoncepcional não vai suprir a quantidade de estrógeno necessária para proteger essa massa óssea. Então, eu não quis me estender mais, mas existem, na verdade, critérios para você avaliar ainda mais essa massa óssea. Então, são mulheres que já estão em amenorreia e têm até mais de 2 fraturas, e aí se indica até uma reposição com estrógeno mesmo, com beta-estradiol e progesterona micronizada, deixando claro que isso não serve como um contraceptivo, né? E deixando claro que isso é temporário, porque, na verdade, o foco do tratamento é a disponibilidade energética correta. Eu acho que, só um minutinho, Cris, eu já vou te passar a palavra. É que o Clayton falou uma coisa que eu ia falar e que eu terminei me esquecendo, que eu acho que é extremamente importante falar para os residentes. Aqui a gente está diante de uma alteração endócrina que é funcional. Então, isso significa que não adianta repor os hormônios, não tem uma alteração orgânica como um hipotireoidismo, por exemplo. A gente tem uma alteração funcional. Então, a nível de pesquisa, se pode até dosar cortisol, ou dosar, por exemplo, T3 e T4, mas a nível de tratamento, a gente não tem indicação, principalmente de pedir T3 reverso, pelo amor de Deus. Então, existe uma redução, um shunt, vamos dizer assim, o T4, ao invés de ser convertido para T3, é convertido para T3 reverso, mas não é para pedir T3 reverso, então isso é muito importante. E essa coisa de pedir cortisol, pedir GF1, não é para pedir nada disso, tá, gente? Eu acho que é importante a gente ter um estrógeno, um FSH-LH, um TSH, para a gente saber se essa paciente tem um Hashimoto, pedir até um anti-TPO, ver cálcio, ferro, então hemograma, vejam que precisa ferritina e saturação de transferrina. Então, esses são os exames que são importantes. Não é para pegar aquele gráfico que eu coloquei das alterações hormonais e pedir todos aqueles hormônios como a gente tem visto. Desculpa, Cris. Pode falar. Oi, Andréa. Poxa, parabéns pela apresentação, super interessante aqui. E só para fazer umas considerações, pelo que a Adriana comentou, que é bem interessante essa observação dos ovários com morfologia policística, né? Ter, assim, pelo menos com nível D de evidência, na opinião de especialistas, uma incidência razoavelmente grande. Mas você respondeu bem ali quando você comenta que essas mulheres que ficam amenorreicas, elas podem formar folículos ovarianos, né? Os critérios, viu, Adriana, para você avaliar na ultrassonografia, a morfologia policística ovariana hoje estão muito bem definidos, tá? Quando se usam aqueles ultrassons mais modernos, teria que ter 20 folículos, 20 cistos, para você falar que aquilo tem morfologia policística ovariana mesmo, ou os ovários aumentados de volume, o que denotaria uma hiperplasia, uma hipertrofia do estroma para produzir os androgênios. E, mesmo para essa mulher que tem um ovário com essas características que eu falei, ela precisaria ter também outras características, né? No caso, o hiperandrogenismo, a hiperandrogenemia, que é o excesso de hormônios masculinos, a testosterona principalmente, ou clínico ou laboratorialmente, visto que essa mulher, ela tem uma amenorreia hipotalâmica, ela não vai ter um parâmetro para a gente avaliar como síndrome de ovário policístico o fato dela ser anovúlica. Ou seja, é um diagnóstico muito preciso e muito difícil de fazer nessa população. Embora eu não conheça estudos que versem sobre esse tema, é bem provável que é um erro de diagnóstico que essas moças têm quando chegam para vocês e falam, puxa, eu tenho ovário policístico. Na verdade, ela muitas vezes não tem nada da síndrome mesmo do ovário policístico, só tem esse equivalente da menorreia que a Andréa comentou. E com relação aos miomas, né, que tem uma origem até agora ainda obscura na mulher, só lembrar que eles começam bem pequenininhos a partir dos 30 anos, isso é uma tendência, pelo menos. E é interessante essa observação, porque o estrogênio é o grande combustível para os miomas se desenvolverem, qualquer que seja a região do útero, dando ou não sintoma, né, subseroso, intramural,
o submucoso, esses primeiros que eu falei são os que dão sangramento, que agravariam ainda mais a situação energética e de parte nutricional dessas mulheres. E é interessante que elas são um perfil de mulher que, de uma maneira bem geral, pensando como leigo, essa mulher é uma que eu imagino que não desenvolveria mioma com tanta facilidade. Ela teria, assim, a ausência de um dos principais fatores de risco, não de surgimento, mas de desenvolvimento dos miomas, que eu estou falando dos estrogênios aí nesse caso, né? E aqui, aproveito, Andréa, que eu estou com a palavra, eu queria saber se você tem experiência com relação ao transtorno psicológico, psiquiátrico dessas mulheres, que elas têm mais incidência de eating habit disorders, né, dos transtornos alimentares. O Clayton até chegou a dar um exemplo aí. E queria saber se você tem experiência com isso, porque para acolher essas moças, né, até homens, no caso também, que você falou que o coreógrafo não quer mandar, etc., e no sentido de dar o literacy, né, a informação para elas como se dá para o atleta. Qual a experiência dessa parte psicológica, e até se o Mauro quiser comentar alguma coisa nesse sentido também, que agravaria o quadro todo que você acabou de mencionar. Cris, teve um trabalho que eu apresentei o ano passado, né, que é exatamente o desenvolvimento de um questionário para dança, específico para REDS, e aí eles apresentam também o resultado de entrevistas com várias bailarinas e bailarinos. Se eu não me engano, é em torno de 30% a quantidade, a prevalência de transtornos alimentares, né? Em alguns casos, por conta de autoimagem, muitas vezes o coreógrafo indicando que tem que ficar sem comer mesmo, né? E foi mais isso. Se eu não me engano, é isso. Eu vou tentar ver se eu até acho, e depois eu passo para você, tá? Porque é bem legal. Mas é em torno disso, é em torno de uns 30%. André, posso só aproveitar rapidamente aqui uma coisa bem prática para o clínico, para o residente e, poxa, até para quem trabalha com a educação física, com a nutrição, com a psicologia em geral, assim. Hoje em dia, a medicina da dança, você sabe melhor que eu, que todo mundo aí, você vê ela sendo usada como tratamento para distúrbios de movimento, ataxia de esclerose múltipla. Tem até um estudo que eu já me interessei uma vez por causa desse negócio da esclerose múltipla. Eu puxei artigos, e nesses artigos eles diziam que o BDNF, né, a neuroplasticidade, é melhor no idoso que dança, pela mudança de movimentos, pela não repetição, do que os exercícios comuns. Agora, pergunta prática, para a anamnese do clínico, do nutricionista que trabalha no posto de saúde. A gente sabe que tem o perfil daquele senhor, daquela senhora de 70 anos que vai lá para o baile da saudade à tarde para tomar cerveja e tal, tranquilo. Mas tem aquele idoso que leva a sério o negócio e que, poxa, às vezes vai 4, 5 vezes por semana, fica 3 horas lá dançando, né? Qual que seria a abordagem? Você tem pacientes assim? Como é que é a tua experiência nessa questão, claro, não só dos cuidados, osteoporose, etc., porque é um modelo de paciente diferente, né, para os cuidados, o que pode dançar, ou fazer, ou não, e até desses cuidados nutricionais, porque eles também têm, dentro do conceito da osteosarcopenia, os cuidados nutricionais, de hidratação, etc., e assim, pode parecer muito diferente mesmo, e é diferente da alta performance, você mostrou até aí a questão da Olimpíada de 2024, mas esse é o cara, é a senhora do dia a dia que a gente vê até no ambulatório, né, aí nosso aí da Unifesp. Cris, eu faço dança, você sabe, né? E assim, na minha turma, por incrível que pareça, tem mulheres desde os 30 aos 75, para você ter noção, né? E uma coisa que é muito importante a gente checar é o quanto, muitas vezes, essas mais velhas, elas não conseguem fazer algumas atividades, elas são, logicamente,
tem uma série de problemas articulares, mas tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante na dança, que é a questão da cognição e da coordenação motora. Tá? E o fato de, na hora que você dança, você não pode pensar em outra coisa a não ser dançar. Então, por incrível que pareça, eu acho que para o idoso, essas 3 coisas são mais importantes do que mesmo ter uma melhora na aptidão cardiovascular e na aptidão muscular, né? Então, ele ter noção de equilíbrio, ele saber cair, né? Ele ter coordenação motora, ele continuar com flexibilidade. Então, essas coisas que fazem com que ele mude a capacidade dele viver sozinho, que gere autonomia e gere independência. Eu acho que isso a dança traz muito. Então, é importante que esses indivíduos sejam avaliados para se checar, por exemplo, hipertensão durante a aula de dança e tudo. É claro que eles têm que fazer a dança a depender dessa capacidade, inclusive osteoarticular. Então, eu acho que essa avaliação é fundamental. Então, uma avaliação cardíaca e osteoarticular, associada a cuidados com osteoporose, porque algumas delas têm, como você mesmo falou, mas uma coisa que é extremamente importante é colocar para essas mulheres e para esses homens que eles não precisam ser grandes bailarinos, né? E por incrível que pareça, isso é uma coisa importante. Então, eu tenho uma professora de dança que, por incrível que pareça, um dia virou para mim e falou assim: pare de ficar tensa na aula, porque você não vai ser mais uma grande bailarina. E, por incrível que pareça, eu fiquei chocada, porque eu estava o tempo inteiro tentando fazer uma coisa espetacular na hora da dança. Então, é muito importante a gente colocar para esses idosos que eles têm que ir no limite deles e não se comparar com outras pessoas, que é a primeira letra do fuel daquela coisa, né? Se veja e não se compare com outras pessoas, né? Para que você obtenha realmente o que é necessário. Existem trabalhos com Parkinson, Cris, depois eu posso também te mandar, e com várias outras atividades em que a dança pode melhorar. Eu não quero me alongar mais, que o Mauro quer falar. Obrigado, Andréa. Muito bom, Andréa. Muito bom pela aula. E você já tinha trazido um tema da dança da outra vez, a gente estava conversando. Bom, eu tenho um complemento daquilo que o Cris me citou aí, e eu tenho uma pergunta. Depois você pode me responder a pergunta. Primeiro, eu queria saber por que a medicina da dança é a área pobre da medicina do esporte, como você tinha... Eu não sei que comentário que você fez aí, mas eu queria dizer uma coisa. Eu estava vendo um psiquiatra falando, né, em relação não só à dança como outros esportes, né, que quando nós estamos diante de um estímulo assim muito estressante, o hipotálamo, o que ele faz? Ele aumenta a atividade das glândulas pituitárias. E essa, por sua vez, ela aumenta as atividades das glândulas suprarrenais. Então, as glândulas suprarrenais, elas liberam cortisol, que é um hormônio que vai modular o estresse em quase todos os órgãos do corpo, né? E o eixo do estresse, quando ele é ativado em alguns momentos, não há nada de errado nisso, né? Porque a gente precisa disso para lidar com os estímulos estressores. Só que quando isso acontece de uma forma crônica, né, aí nós temos um grande problema, porque essa coisa da dança, da disputa, sabe, de buscar um lugar, de buscar uma posição, né, então traz muitos estímulos estressores. E a liberação crônica desse cortisol, ela torna um processo tóxico, né, não só para o cérebro, como para o restante do todo o corpo. Então, a importância, quando você fala que você fez um comentário assim, a tua professora falou assim, olha, você não precisa ser a melhor dançarina. Então, é buscar de cada atleta, de cada pessoa, o melhor que ele tem. Por isso que o atleta, ele busca vencer o tempo dele, não o tempo do adversário, né? O nadador, ele tem que buscar vencer, melhorar o tempo dele. Por quê? Porque ele vai perder muitas
muitas competições. Então, quando ele passa a ter uma mentalidade de buscar a vencer ele mesmo, fica mais tranquilo, assim, para ele levar essa batalha para frente. Então, é uma psicoeducação. Com O atleta, certeza. ele precisa ter essa psicoeducação para sair desse processo de estresse, que nem não aguenta, né? Senão ele entra numa ansiedade generalizada, né? Porque é cortisol o tempo todo. Ele tem que mudar essa mentalidade. O adversário dele é ele mesmo. Com certeza, Mauro. Eu acho que você falou uma coisa extremamente importante, essa psicoeducação. Com certeza, gente. Com certeza. Ele a medicina da dança é o parente pobre, Mauro, porque, infelizmente, não existe um financiamento como outros esportes. Tá? Então, na hora que você tem, por exemplo, um clube de basquete ou de futebol, você tem muitas pessoas, muitos patrocinadores, a dança não conta com isso. Na maior parte das vezes, os dançarinos e bailarinos são muito mal remunerados, então, muitas vezes, eles não têm condição, por exemplo, daquele treinamento suplementar que eu falei. Então, não se investe na dança, porque ela não gera tanto dinheiro quanto outros esportes, né? Então, por conta disso, muitas vezes não se tem o aparato que é necessário. Então, a gente precisa mudar isso, né? Tá. Legal. Mostrar que a cultura gera dinheiro. É isso aí. Bom, eu vou sair, que eu já tenho que ir para a Unifesp, tá, gente? Unifesp. Abração aí. Gente, mais algum comentário? Então, vamos acabar, né, Marcos? Que já são 2h16, para vocês não se atrasarem aí. Gente, lembrando, são os residentes os próximos, hein? Combinado? Quinta-feira alguém manda para mim quem vai falar. Um beijo para todo mundo. Andréa, parabéns. Só queria te avisar que eu tenho um paciente que dança hip hop, ele é profissional, tem CD e tudo. Eu vou passar a olhar esse cara de maneira bem diferente do que eu olhava até hoje. Obrigado. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom. E tragam pacientes para o ambulatório, gente. Tchau. Tchau, tchau, obrigada.